Como é bom estar com vocês no nosso primeiro podcast. Pode empoderar. Nós estamos vivendo dias onde precisamos entender, nós mulheres, entender qual é a nossa identidade e saber a nossa filiação divina para que nós possamos viver os planos e os projetos que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez e tem projetos grandes e maravilhosos. Mas tem muitas mulheres, por desconhecer esse potencial que está à nossa disposição em Deus, às vezes vive à mercê daquilo que Deus tem projetado para a sua vida, vivendo como mendigas, vivendo como mulheres com a autoestima lá embaixo, mulheres cansadas, frustradas, decepcionadas, mas nós estamos aqui para juntas buscarmos de Deus essa verdadeira identidade, para reconhecermos quem nós somos em Deus e vivermos nosso potencial, nossos dons, nossos talentos para realmente sermos essas mulheres empoderadas de Deus. E nós estamos aqui com uma mulher empoderada de Deus, Pastora Dilma. Pastora Dilma, é um prazer imenso estarmos juntas nesse grande projeto. Pastora, quando a senhora me convidou para esse tema maravilhoso, é a minha identidade. Hoje, quando eu acordei, o Espírito Santo falou para mim, essa é a sua identidade, oração fervente. É a minha identidade, é a oração. Nós estamos, como mulheres, queremos reconhecer quem nós somos em Deus e para isso nós estamos aprendendo a ter intimidade, a buscar a Deus e nós estamos estudando este livro, Oração Fervente. Oração Fervente foi escrito pela Priscila Shirer, é aquela mulher que participou também do filme Quarto de Guerra e ela está nos orientando, ela através da sua experiência, ela realmente tem nos mostrado os caminhos onde nós podemos buscar a Deus para que Ele possa nos orientar e dirigir os nossos passos, dirigir a nossa vida, onde nós temos errado e onde nós podemos nos acertar quando a gente busca de Deus essa direção. Qual a sua experiência também, Pastora Dilma, essa questão de intimidade, buscar intimidade com Deus? Bom, a minha vida foi marcada por causa dessa intimidade. Jesus, pastora, quer um relacionamento. Ele não quer nos levar... Jesus não é igual um homem que às vezes quer te levar para um jantar com interesse. Não, Jesus quer se relacionar. E Jesus quer nos levar para um banquete da eternidade. E a forma de você se relacionar com Ele é através da oração, de conversar com Ele, chamar Ele para intimidade. E a intimidade faz a diferença na nossa vida, pastora. Uma das coisas muito importantes, Dilma, que nós precisamos entender, eu sei que muitas mulheres se questionam quem eu sou, para onde eu vou, qual que é a importância da minha vida aqui na Terra. Porque às vezes essa mulher não sabe a sua verdadeira identidade e às vezes está vivendo uma vida meio que disfuncional. A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu estava sem direção, eu estava triste, perdida. E não entendia, eu pensava que eu estava só neste mundo. E as decepções da vida tão nova, mas ainda tão decepcionada, descrente desse mundo, não acreditando nesse mundo, eu estava perdida. E um dia eu fui encontrada, eu fui achada, pastora, por esse Jesus que aqueceu meu coração, que mudou a minha história. Eu entendi o meu propósito, eu entendi que eu nasci para viver por Ele, para Ele. E é importante nós sabermos que nós não somos frutos do acaso. Verdade. E Deus sonhou com a gente. Sonhou. Ele nos formou, Ele nos fez. E às vezes nós que viemos de algumas famílias disfuncionais. Verdade. E essa identidade, o inimigo às vezes quer distorcer a verdadeira identidade, que ela está ligada com o Deus Pai, imagem e semelhança de Deus. E às vezes o inimigo coloca na nossa vida traumas para que
nós venhamos crescer com deformidades. Ele veio para roubar a nossa identidade. Quando nós participamos de uma família disfuncional, meu pai bebia, pastora. Então eu não acreditava que Deus era um pai, porque meu pai defraudou a minha alma. E eu pensava que Deus também veio para defraudar. Mas no dia que eu conheci ele mudou a minha história. Eu não queria casar e eu senti vontade de casar. Porque eu falava assim para mim, não vou casar para ter um relacionamento com meu pai e minha mãe. Mas quando eu encontrei Jesus, pastora, ele deu um novo sentido para minha história e para minha vida. E essa identidade de você buscar ele, de orar, eu colho muitos frutos dessa identidade, porque ele me ama. Quando nós descobrimos que ele nos ama, ele te ama. Ele te ama, ele me ama, ele ama a pastora Cássia do jeito que você é. E aí ele muda o destino da nossa casa, o destino da nossa família. Quando você vai para a oração, para a intimidade com ele muda a nossa história. Dilma, nós estamos aqui na Catedral da Família e nós temos lidado com o Manancial Feminino, que é um trabalho voltado para vocês, mulheres. Um trabalho maravilhoso, onde nós temos visto muitas mulheres chegando aqui destroçadas, Verdade. Destruídas. Verdade. Mas aqui elas realmente descobrem quem elas são em Deus. Deus é aquele que transforma a vida. Deus é aquele que muda situações. Verdade. Porque, assim como você disse, por vir de um lar disfuncional, por ter um relacionamento difícil com seu pai, assim como eu também tive um relacionamento difícil com meu pai, e o inimigo às vezes quer distorcer e quer fazer com que a gente seja indiferente ao Deus Pai. Aquele Verdade. que nos fez, aquele que nos formou. Então, Verdade. coloca em nós uma indiferença também para com Deus. É verdade, pastora. E assim, você aceita Jesus e aí você fala assim, e agora? Nós, neste mundo, nós aprendemos coisas tão erradas, pastora. E aí eu vim, um dia, eu estava num momento difícil da minha vida, eu comecei a vir para o Manancial Feminino. E vim para cá para aprender a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque lá fora nós aprendemos que o empoderamento é eu ser melhor do que o meu marido. Mas quando você descobre... É uma briga de poder, né? De poder. E quando você descobre o poder que vem de Deus, os princípios que vêm da palavra, eu cheguei aqui no Manancial para aprender a ser essa mulher. Eu estava fazendo tudo errado, porque o meu Deus era onde eu trabalhava, eu largava filhos, marido para trabalho. Olha a motivação errada, sendo que o melhor lugar é a minha casa, é a minha família, aquilo que Deus me deu para construir. Tudo é ter equilíbrio, né? Não, aquilo que a gente coloca a motivação em excesso, ela prejudica a nossa vida, prejudica a nossa família. É verdade. É ter o equilíbrio, não que você vá deixar as outras coisas, mas que tudo tenha uma ordem. No reino de Deus tem uma ordem, uma decência. E quando isso entra na ordem dos céus, vem os desafios, mas através da oração, pastor, eu tenho aprendido a vencê-los. Através da oração, eu tenho aprendido a superar as dificuldades e os obstáculos. Essa é a arma que Deus tem me dado e é um fogo que arde no meu coração. E quando a gente fala em oração, nós estamos falando de intimidade com Deus. É falar com Deus como você fala com uma amiga. É você ter a oportunidade de chegar próximo dele, abrir o seu coração, porque ele nos conhece. Foi ele que nos fez. E às vezes no mundo secular, às vezes muito nos é ensinado a ter uma máscara, a fingir e fazer, a ser uma pessoa que você não é. E quando a gente realmente descobre que nós precisamos colocar para fora as mazelas que nós fomos construindo, que a gente foi armazenando durante toda a nossa vida. E a gente descobre o lixo que a gente está carregando dentro de si, e que quando a gente realmente tem esse encontro com Deus, e ele diz assim, olha, eu sou seu pai, eu que te fiz e eu tenho o melhor para você.
e ele começa a trabalhar as nossas emoções, começa a trabalhar as nossas dores, as nossas deformações que foram adquiridas, e a gente começa a ter liberdade para ser realmente quem nós fomos projetadas para sermos, mulheres empoderadas de Deus. Pastora, através da oração, meu primeiro contato, quando me falaram oração, isso era muito novo para mim. Eu pensava assim, mas como que é isso? E é tão simples. Não tem segredos. Porque às vezes as pessoas querem criar algo que é muito difícil, que é simples. Às vezes as tradições que nos foram passadas, aquela coisa mecânica que foram nos ensinadas, e às vezes perdemos a essência, que é falar com o nosso Pai, intimidade, ter acesso, se achegar com confiança diante dele. Eu me lembro que eu gostaria muito, nessa época eu era casada, não conheci Jesus depois de casada, e eu gostaria que o meu marido conhecesse Jesus. E aí me falaram, ora, e eu falava, gente, como que é isso? E com as minhas palavras, que Jesus já me conhecia. Um detalhe é você aproximar dele sabendo quem ele é, que ele é o Deus do impossível, que me ama, de você tirar, pastora, do seu coração aquilo que o diabo muitas vezes tenta trazer para nós, que a gente não é amada. Quando você descobre que esse Jesus nos amou, você não foi tanto, desejada, que você não é especial, que é a outra que é especial, mas quando você encontra Jesus, ele fala assim, você é especial para mim. Você é única. E aí, quando eu olhei para aquele marido e falei assim, meu Deus, ele precisa te conhecer, porque eu via o meu marido muito triste no quarto. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas não sabia. Eu não tinha aquele discernimento do que estava acontecendo. E eu lembro que uma noite eu falei assim, Jesus, encontra meu marido, como o Senhor me encontrou. Jesus, o Senhor é esse Jesus poderoso, uma menininha na fé. Estava casada ali aos 19 anos, né? Casei com 17 anos. E o que eu aprendi foi algo tão poderoso que tem mudado a história e o destino da minha casa e da minha família. E naquela noite, eu passei a noite, não sabia orar, só pegava assim, colocava a mãozinha em cima dele e falava, Jesus, ajuda, porque eu sabia dos defeitos dele. E quando nós olhamos os defeitos e as dificuldades, aí é onde que nós devemos demonstrar a nossa fé através da oração. Porque se eu olhasse para o olhar natural, eu falava assim, nossa, esse cabeçudo aqui nunca vai converter. Mas Jesus, eu esse olhava coração pra duro. realidade e falava assim, esse coração duro, porque ele falava assim, ser cristão, ser crente é pra gente burra, porque ele era muito inteligente, ele é muito inteligente, pra gente ignorante, gente bobo, sem estudo. E um dia eu falei, mas esse Deus é Deus do impossível, meu amor. Só que não adiantava falar. E aí eu descobri que adiantava falar com aquele que sabia e ouvia tudo. E quando eu falava com Jesus, gente, foi muito lindo, pastor. Em um mês esse homem se converteu e conheceu a Jesus de perto. E aí veio um desafio. Foi numa noite que eu pedi para Jesus, visita meu marido com a minha fala simples, com aquelas coisas simples, mas com um coração que se aproximou de Jesus com fé, acreditando que ele estava me escutando, que ele tinha ouvidos para me ouvir, que ele ia fazer algo por mim. E foi transformador. Mudou a história da minha casa, pastor. Dilma, eu já conheço você um pouquinho, nós já temos caminhado junto nesse trabalho lindíssimo, maravilhoso, que é o Manancial Feminino. E agora nós estamos aí próximo à nossa conferência Mulheres Empoderadas de Deus, e nós temos desfrutado o poder sobrenatural de Deus, nós temos desfrutado dessa unção, dos milagres de Deus, nós temos vivido isso nas nossas vidas e na vida daquelas mulheres que realmente estão dispostas a conhecer a Deus. Então eu conheço um pouco da sua vida e sei que você é um milagre ambulante. Verdade. Era pra eu estar morta. É uma morta viva andando na terra. É uma morta viva andando na terra.
Eu ressuscitei, pastora. Eu ressuscitei. Como eu disse, eu fui impactada por esse poder. E quando a gente descobre esse poder, você descobre que há solução para todas as coisas. E os desafios vêm para ser vencidos. A guerra tem dia que a gente tá lá embaixo, mas tem dia que você fala assim, que você abre sua boca e fala lá embaixo, Jesus, entra aqui agora. Tudo muda. Eu tive um diagnóstico de câncer no estômago. E quando você pega um diagnóstico desse, o medo vem. E a Bíblia fala... Mesmo sendo cristã. Não, mesmo. Nós não estamos isentos. Nós não estamos isentos, né? Das lutas, das dificuldades. A nossa caminhada é diária, é um aprendizado diário. Todos os dias, algo precisa ser desconstruído para construir algo. E desconstruir as coisas ruins, o pessimismo. E a fé vem para isso, né? E quando diante daquele diagnóstico, na hora eu fiquei doida, pastora. Só eu e meu marido. Ficou desesperada. Eu fiquei desesperada, essa é a palavra. Naquele momento eu comecei a chorar. Se você não tomar cuidado, você já começa a se ver dentro de um caixão. Não, na hora eu já me vi morta. Quando fala essa palavra câncer, a gente está falando de uma forma bem descontraída, mas naquele momento, aquele diagnóstico me deu um desespero de alma, mesmo sabendo que o meu Redentor vive. Naquele momento eu pensei assim, vou morrer. Naquele momento eu pensei, tudo acabou. Só que mãe, eles pensam mais nos filhos do que na gente. Na hora eu falei, meu filho vai fazer vestibular, Jesus, ele não vai passar. Ele precisa de mim. Meu Jesus, ele precisa de mim. Oh, meu Deus. Como mãe tem um amor fora do normal. Mas, Dilma, você sabe que esse amor, essa entrega também faz com que a gente se levante? E enfrente a situação. É uma motivação, porque você olha para sua casa e fala assim, quero ver os filhos dos meus filhos. Você olha para dentro da sua cara, eu quero ver meu filho passando por vestibular, que naquele momento era o 3º ano dele. Eu queria ver ele passando no vestibular. E Jesus falou assim, olha, esse vestibular eu vou dar para você, mas não é isso que ele vai fazer. E ali, pastora, eu decidi no meu coração, quando meu marido veio com a afirmação do céu, por isso que é transformador, né? Aquela mulher que ganhou aquele marido para Cristo, que fui eu, foi esse marido que chegou em mim e falou assim, meu bem, você tem promessas de Deus e as promessas ainda vão se cumprir na sua vida em vida. E naquele momento eu decidi no meu coração a viver que eu tinha um diagnóstico, mas esse diagnóstico não fazia parte da minha vida. Eu decidi viver como se eu não tivesse câncer. Eu não parei nada. Eu não parei meu trabalho, eu não parei os grupos familiares, que naquele momento a gente tinha 2 grupos familiares. Eu falei pro meu marido, nós vamos viver como se só existe esse decreto, mas eu não vivo esse decreto. Você vinha para a reunião do Manancial Feminino. Vinha para a reunião, eu dei trabalho para os médicos. O médico vai falar aquilo que a informação que ele tem. Só que como eu já sabia o inimigo que eu ia enfrentar, eu falei assim, não, eu vou viver como se esse inimigo não existisse na minha vida. Então os médicos falaram, olha, você tem que cuidar da imunidade, você tem que ficar quieto. E eu decidi a buscar onde ia trazer fôlego de vida, trazer a paixão, trazer a fé, o fogo. Porque quando você está só, abatida, o outro te ajuda a levantar. É verdade. Por isso que nós reunimos com mulheres aqui. Ah, nós estamos reunindo para quê? Para Clube de Luluzinha? Não! Nós estamos reunindo para uma fortalecer a outra no momento que vier os embates da vida. E isso foi a diferença na minha vida, pastora. Porque eu chegava aqui neste lugar e esse lugar trazia vida para minha vida. E numa tarde, no Manancial Feminino, eu fui curada. Eu tinha que fazer 3 ciclos de quimioterapia. Irmãs, eu não precisei fazer nenhum ciclo de quimioterapia para a glória de Deus. Eu fui curada instantaneamente numa tarde, num momento, claro, dentro da minha casa, minha família orava por mim. No dia que eu tive que passar pelo processo cirúrgico, uma igreja se levantou
em meu favor. Mas eu falava assim no meu coração, Jesus. O versículo-chave para mim foi Lucas 1,37. Para Deus não há nada impossível. E isso virou um rema na minha vida. E eu falava assim, o Deus do impossível está trabalhando por mim. Porque os fantasmas vêm, pastora. O fantasma de perder o cabelo, o fantasma de saber os processos que eu ia passar. Mas eu decidi, eu vou olhar para Cristo. Eu vou estar perto de pessoas que vão falar para mim que vai dar certo, mulheres que oram para mim, e Deus fez um milagre maravilhoso. Eu fui curada, totalmente curada. Por isso que a gente fala que eu sou uma morta-viva, né? Eu ressuscitei. E essa mulher que ressuscitou, aquela realmente morreu, porque eu vi uma nova visão do mundo, eu vi uma nova visão, mais vontade ainda de resgatar pessoas para Cristo. E o seu testemunho, Dilma, eu sei que ele é edificante. Amém. Assim como Glória tem pessoas que estão nos assistindo, mulheres que estão assistindo, homens que estão assistindo, e eu tenho certeza que através do seu testemunho, ele está falando comigo, está falando com pessoas que estão nos assistindo nesse momento, porque foi para isso que Deus te curou. Foi. Para que você pudesse testemunhar da sua fé num Deus que tudo pode. Verdade. O Deus do impossível, que realiza milagres. É verdade, pastora. E assim, toda guerra, quando você vai para uma guerra, não vá sozinha. Vá com pessoas que vão alimentar a sua fé. O primeiro sozinha que você não pode ir é sem Jesus. Como eu comecei falando, tenha um relacionamento com Ele. Não queira ter um caso com Jesus. Tenha um relacionamento. O caso é de um dia. Nós que já namoramos, né? Um caso é um dia. Mas queira ter um relacionamento. E eu me lembro, pastora, que o que eu mais temia foi o que Deus já me deu tanta vitória. Porque naquele momento, meu filho ali prestando vestibular, meu filho começou a estudar a respeito de câncer. Meu filho sempre sonhou em ser um médico. O nome dele é Lucas, o médico amado. Já quando você escolheu o nome, não, mas na época você não sabia, às vezes, né? Eu escolhi por ser o médico amado. Por ser o médico amado. Então, olha, como é importante também até o nome, escolher o nome dos filhos, porque você está profetizando sobre a vida daquela criança, daquele jovem. Os meus filhos, o segredo do resultado dos meus filhos foi oração, pastora. Eu colocava meus filhos para orarem. Quando vinham os desafios, acontecia alguma coisa na escola, o bullying, eu ministrava na vida dos meus filhos, eu ministrava na escola, orava pelas professoras, e isso é tão contagiante que as professoras começaram a profetizar o destino dos meus filhos. Esse meu filho, Lucas, a professora um dia chegou no meu marido e falou assim, seu filho é um gênio, ele é fora do comum. Então ela enxergava até o que a gente às vezes não enxergava. Uma criança de 7 anos, uma professora falar isso. Então ela era uma profissional e falava assim, essa palavra liberada, eu tomo posse na vida do meu filho. E os meus filhos aprenderam que a vida deles é depender de Deus, pastor. Nós dependíamos de Deus para orar, para sair, para orar para alguma coisa, algum projeto que nós tínhamos. E as mulheres que têm filhos aproveitam isso. Porque quando você implanta a fé numa criança, pastor, as respostas eram mais rápidas do que quando eles oravam. E quando o fantasma do câncer veio na minha mente, que o meu filho, eu não ia vê-lo prestar vestibular, e quando o Espírito Santo, meu amigo, que fala comigo, falou assim, esse vestibular eu vou dar para você. E quando nós fomos para essa guerra, vencemos essa batalha que foi o câncer, né? Fui curada para a glória de Deus. Meu filho começou a estudar muito sobre o câncer no estômago. Esse meu filho é um milagre, né? A senhora sabe do milagre. Ele foi para uma escola à base de oração. Até quando eu pagava, era à base de oração. E tudo Deus encaminhou. Você, no momento, você não tinha condição de... Não, pastora,
Nós tínhamos uma empresa, quebramos e fomos morar no fundo da casa da mãe. E naquele momento, eu não entendi o que estava acontecendo na minha casa. E eu quis reclamar para Deus. E eu fui reclamar para Deus mesmo. Eu não reclamava para o outro. Eu nunca falei mal do meu Deus para o outro. Mas para ele eu falava assim, o que é isso que está acontecendo? O senhor está fazendo o que é isso? E Deus estava trabalhando ao meu favor. E eu pensava que era um castigo de Deus. Mal eu sabia, hoje eu entendo, que era um favor de Deus, pastora. Que naquele processo eu aprendi muitas coisas a depender totalmente dele. Naquele processo eu aprendi que quando você depende dele, o resultado é melhor. Quando você depende dele, o resultado é muito melhor que o nosso. Porque do jeito nosso não dá certo, mas do jeito dele dá certo. Porque ele nos fez, ele sabe o detalhe. Então o jeito dele é melhor que o nosso. E aí, naquele momento, os meus filhos, eu não podia pagar uma escola para meu filho já estudava muito bem, já fazia tudo. Meus dois filhos, uma gracinha. E aí meu filho chegou e me falou assim, olha, eu quero estudar num colégio tal, daqui de Goiânia, o melhor colégio. Naquele momento ali, até hoje Que prepara os jovens para passar no vestibular de medicina, faculdade federal, de preferência. E naquele momento, a matrícula daquele lugar era o salário do meu marido, eu desempregada, naquele momento. E naquele momento ali eu falei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas eu perguntei para a pessoa certa. E o meu filho chega com esse desafio, mãe, meu sonho. Meus filhos não pediam nada, pastor. Naquele momento não dava presente de nada para eles. Então assim, eu falava assim, meu Deus, como que vai ser isso aqui? E o meu filho só me pediu uma escola. Pediu uma escola, um filho pediu escola, menino quer tanta coisa, não pediu um videogame, ele pediu uma escola. E aquela impotência minha, e aquela amargura de alma minha, eu queria levar pra ele. Queria falar assim, você é doido, menino? Onde você tá? Onde você tá? Você não estuda matemática, não? Cai na real, menina. A minha alma queria dizer isso, pastora. E na hora o Espírito Santo, o meu amigo. Por isso que eu falo, tem intimidade. Porque ele vai falar com você, tem uma intimidade de uma fé inteligente. Uma inteligência espiritual. Quando nós adquirimos a inteligência espiritual, isso é tudo na vida da gente. Hoje todo mundo fala inteligência emocional, excelente. Mas a inteligência espiritual te eleva. É superior, né? Porque você dá destino para as vidas que estão perto de você, você dá destino para sua casa. Quando vem algo que quer dizer ao contrário, você não olha para isso, você entrega para o Senhor. E ali naquele momento eu queria falar, minha alma queria falar para ele, cala a boca, menino. Era isso que eu queria falar, essa palavra. E o Senhor falou assim para mim, não fala isso, eu tenho um plano grande na vida dos seus filhos. E naquele momento eu falei, meu filho, onde você quer? E nós fomos atrás, pastora. E ali o colégio que ele queria para dar bolsa, ele tinha que participar, concorrer com mais de 2.000 alunos. E ali, o colégio era o salário do meu marido, eu nunca ia conseguir passar. Mas o Senhor tinha uma promessa de colocar os meus filhos no meio dos reis da terra. E ali naquele momento, para mim, eram os reis da terra, né? Os filhos dos juízes, os filhos dos médicos, os filhos de pessoas importantes da terra. E nesse momento, ali tem tem essa prova para fazer. Esse colégio dava uma bolsa para quem fizesse a prova. E esse menino foi fazer essa prova. Sabe qual a primeira coisa que ele fez? Mãe, eu estou estudando, mas a primeira coisa que eu vou fazer é jejuar e orar. E pedir para Deus, porque o sonho dele era vestir aquela camiseta. E vestindo aquela camiseta ali, e o sonho dele vestir essa camiseta, ele foi fazer essa prova e foi a pior prova da vida dele. Ele achou que fosse a pior prova, né? Ele saiu do carro emburrado e falou, mãe, essa é a pior prova da minha vida. E quando a gente foi fazer, quando saiu o resultado, para nossa surpresa, eu já tinha desistido. O meu já tinha desistido, pastora. Nós já tínhamos desistido. Pensou, acabou, é o fim. E ali, para nossa surpresa, um dia bate na minha porta.
Eu sou o W e ele é o R. Nós viemos dar o parabéns pro primeiro lugar do colégio WR. Jesus pagou a conta. E ele foi bolsista naquele colégio. E no 3º ano, quando veio o câncer, pastora, o primeiro fantasma da minha alma foi falar assim: ele não vai ser médico, você não vai ver. Naquele ano, ele passou para medicina em Brasília, na ESC, numa escola estadual. Ele não foi porque ele quis ficar conosco. E nos próximos anos ele passa. E ali, pastor, agora meu filho é estudante de medicina, né? O ano que vem forma. Oh, que coisa linda. E uma das coisas que eu quero deixar essa mensagem aqui, que é o despojo da guerra. Naquela época do câncer, ele estudou muito sobre oncologia no estômago. Naquela época do câncer, ele fez, pastora, um artigo científico da faculdade sobre câncer no estômago, que é um artigo que o professor pediu para publicar esse artigo, para a glória de Deus, aonde era para ser a nossa vergonha, foi a nossa vitória. O artigo virou artigo científico que o professor quer publicar. Então, pastora, do despojo da guerra veio a vitória. Sabe por quê, mulher? Por causa da oração. Eu dei destino para os meus filhos, para o meu marido, através de me render aos pés de Jesus. Quando você se rende aos pés de Jesus, ele muda o seu marido, ele muda os filhos e dá destino. E o destino é o melhor, não é o seu, é o destino dele. E hoje, né, Dilma, resumindo, hoje você está com os 2 filhos estudando medicina, o seu sobrinho que você também adotou como filho. Verdade. Então você está com 3 filhos cursando medicina e você está aqui saudável. Graças uma mulher a Deus. E outra coisa, uma mulher também que tem se dedicado para ajudar outras mulheres através do Manancial Feminino, através da conferência Mulheres Empoderadas de Deus. Então, mulheres, quando Jesus entra, você precisa ajudar outras a serem aquilo que Cristo chamou para ser. Então, nós estamos aqui para ajudar a você ser aquilo que Cristo deseja para você. E os desafios, através da oração, nós conseguimos. Nós conseguimos, e quando você vê a diferença que Deus faz. Então, assim, essa conferência vai ser para avivar você, avivar a tua casa, a começar dentro da nossa casa, a começar ali onde é o desafio maior, porque às vezes você está enxergando uma realidade. O nosso Jesus é capaz de mudar a realidade. Então, vem participar com a gente, vem participar do Manancial Feminino, que me ensinou a ter princípios e valores da maneira de Deus, não da minha maneira. E eu vou te falar uma coisa, é bem melhor da maneira dele. Passou. O meu dá tudo errado. Agora o dele dá certo. Olha, gente, realmente é tão importante você descobrir a sua verdadeira identidade, quem você é em Cristo Jesus, essa filiação divina, você se ligar ao Deus Pai, ao Deus que te formou, que te fez, ao Deus, ele que se deu através de Jesus, é o Emanuel, Deus conosco. Amém. Que veio a essa terra, que viveu, que passou por experiências, por dores, por dificuldades, e que morreu, mas que ao 3º dia ressuscitou, para que ele pudesse dizer para mim e para você, olha, existe esperança, existe sim uma esperança, porque a nossa esperança, ela está firmada em Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, e nós estamos servindo um Deus vivo, amém, que prometeu nos dar vida com abundância nessa terra e, por fim, ainda a vida eterna com ele. Então, mulheres, eu quero desafiar você a estar conosco, a vir participar do Manancial Feminino, essa conferência que está iniciando aí, que vai ser em maio, dia 26 a 29 de maio, Mulheres Empoderadas de Deus, a viva, tornar-se viva, uma mulher renovada, uma mulher fortalecida através do Espírito Santo de Deus. Venha fazer parte conosco, venha fazer parte desse grupo, venha fazer parte de mulheres como a Dilma, que está aqui para incentivar você. Eu vi
vim e venci. E outra coisa, você que está nos assistindo, você não está assistindo por um acaso. Receba vida, receba sua vitória, receba agora o toque do Senhor na sua vida. Receba, não é por acaso que você está assistindo esse podcast, nasceu no coração de Deus, então receba o milagre. É isso aí, pode empoderar, reconhecendo que esse empoderamento, ele vem de Deus através do Espírito Santo. Receba essa bênção, Amém. Receba esse milagre na sua vida. Realmente, aonde você estiver, fale com Deus. Fale com Deus da sua forma, da sua maneira. Não tem uma fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica. Fale com Ele, a sua maneira. Ele quer ouvir a sua oração e responder você e te dar a vitória. Olha, um grande abraço. Nós estamos chegando ao final desse podcast, mas a bênção de Deus não termina aqui. Ela continua na sua vida. Deus abençoe.